Então, retomando aqui a modelagem do nosso desenho, na hora de eu transformar esse tronco de cone para o tamanho desejado, o que eu vou fazer aqui? Aproveitando que eu tenho dois troncos de cone aqui, eu vou selecionar esses dois elementos e vou rotacionar em torno do eixo Z. Rotacionando eles, eu vou clicar na opção Copy e vou rotacionar eles 90 graus e vou dar Enter. Feito isso, eu vou selecionar esses dois elementos e vou movimentar eles para esta interseção aqui. No momento que eu for abrir este tronco de cone, eu vou clicar na opção de abertura dele e vou levar até esse endpoint, que é justamente a medida dele, que fará a interseção bem nessa região. Então, para executar o segundo tronco de cone, eu vou selecionar aqui essa minha reta, eu vou movimentar ela para a origem, onde ele será construído, né? Ele será construído nesse ponto de origem até essa extremidade aqui, que será a sua altura, com raio superior do tronco de cone até esse endpoint. Então, clico na opção tronco de cone, clico nesse endpoint até esse quadrante ou endpoint da reta e dou a minha altura, 1.4. Clico nele novamente e agora executa a sua abertura. Vou abrir ele até esse endpoint. Pronto, gente, já tenho a minha geometria desejada. Nessa região aqui faremos a mesma coisa. Eu vou selecionar essa reta aqui horizontal e vou rotacionar ela, no caso usando uma copy, 90 graus. Feito isso, vou dar um ESC, vou colocar aqui para o modo 3D Wireframe, vou selecionar ela e vou mover para este ponto aqui. Feito isso, já poderia ter usado inclusive este cilindro aqui como referência, mas tudo bem. Clico na opção de cone novamente, origem, diâmetro e altura. Pronto, feito isso, clico novamente e vou clicar na setinhazinha dele para efetuar a abertura. Ok? Então cliquei, abri até esta extremidade aqui. Feito isso, eu já tenho praticamente todo o meu desenho, falta só essa parte aqui de revolução. E essa parte aqui ela é mais simples do que você imagina. Eu vou criar uma circunferência bem nesse meio aqui, até este quadrante, e farei um sweep, e vou subtrair essa geometria aqui. Em termos práticos, como é que seria isso? Eu vou localizar a minha região, que seriam essas duas retas aqui, eu vou deixar em uma cor destacada para vocês visualizarem melhor. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com o comando line, vou clicar nesses dois pontos, executei uma reta. Eu vou entrar agora com o comando de círculo, usar esse midpoint como centro e esse daqui como a extremidade da minha circunferência. Ah, Eugênio, o que você vai fazer agora? Desse mesmo processo, eu vou dar um join nessa semicircunferência e nessa retazinha aqui, e juntar e formar uma figura. O próximo passo é dar um sweep, tendo essa figura que vai percorrer esta circunferência. Pronto, já tem a geometria que eu desejo. Ok? Ó, vocês conseguem visualizar? E é dela que eu vou usar como elemento de subtração de um cilindro. E que cilindro seria esse? Vamos lá. Eu vou mover ela aqui para o lado, 50 unidades. O cilindro em questão seria um cilindro com a mesma medida que ela. Centro, extremidade e altura. Vou dar um subtract, seleciono o cilindro, dou Enter e seleciono a figura de revolução e dou Enter. Pronto, eu já tenho o elemento que eu desejo. Como eu movimentei 50 unidades no sentido positivo de Y, eu vou movimentar 50 agora no sentido negativo. E aí ele vai ficar lá na minha origem. Tá bom? Na sequência, vamos agora desenhar a nossa porca, né? É o nosso elemento aqui de base hexagonal. O nosso catálogo técnico ele fornece a informação de que é 14 milímetros.
Então eu vou criar aqui um hexágono. Mas para facilitar o entendimento, primeiramente eu vou criar uma circunferência. Digito C, Enter, dou Enter, clico no ponto qualquer. E agora, gente, aqui é que vem a sacada. Eu vou desenhar uma circunferência com um diâmetro de Enter de 14. E na sequência eu vou construir um hexágono, digitar 6 Enter, especificar um centro e vou dizer que ele é circunscrito a uma circunferência. Como vocês podem visualizar aqui, ó, tem uma circunferência que ela é inscrita no hexágono. Portanto, o hexágono é circunscrito à circunferência. Então eu clico na opção Circumscribe About Circle, ou Circle, e depois clico nesse meu quadrante. Feito isso, eu vou selecionar esse meu hexágono e vou dar um Extrude. Qual a medida que eu vou utilizar? Essa daqui que sobrou. Então eu vou selecionar ele aqui e vou usar a referência do centro dessa circunferência e vou mover ele para essa minha região aqui, ó. Na sequência, só seleciono ele e vou dar um Extrude. Seleciono a minha figura, dou Enter até essa extremidade aqui. Pronto, gente. Já tenho aqui praticamente a minha peça detalhada. Falta só executar aqui um furozinho para detalhe do engate. Essa parte eu não preciso mais modelar, porque ela vai ficar oculta, praticamente, quando entrar em outro bloco 3D, por exemplo. Suponha que aqui seja uma mangueira maior, né, um tubo. Então perceba que essa geometria vai ficar escondida, então não vale a pena detalhar ela, tá bom? Eu sei que esse diâmetro aqui é de 8, então eu vou entrar com um círculo, bem nessa região aqui, cujo diâmetro é 8 milímetros. Ele vai servir para mim fazer uma subtração nesse elemento aqui, tá bom? Depois que eu efetuar tudo isso daqui, gente, eu vou fazer o detalhe desse abaulamentozinho aqui, ó, da cabeça da porca. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aquela circunferência que eu usei logo no início da porca, né, que é de 14. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui na vista de topo, e um dos critérios para esse abaulamento aqui é que ele tem que seguir um ângulo de 30 graus. Então eu só vou fazer aqui uma reta, por exemplo, de 5 unidades de milímetro. Vou copiar ela. E essa cópia eu vou rotacionar. Mas antes eu vou colocar no sistema convencional de coordenada, o global. Seleciono e vou dar um rotate. Clico nessa base e vou girar ela no sentido anti-horário. E vou rotacionar quanto? 30 graus. Pronto, feito isso, seleciono ela, digito Enter para mover ela para essa extremidade aqui. Vou entrar com a linha novamente e construir uma reta ligando esses dois pontos para formar um triângulo. Com o comando Join, eu formo meu polígono. O próximo passo agora seria executar o sólido de revolução nessa circunferência. Então, como é que isso vai ser feito? Eu vou pegar ele aqui, eu vou rotacionar ele 90 graus. Vou entrar aqui com o comando Line nesse círculo para cima, para mim ter uma interseção aqui, já que eu perdi as referências do plano. Então, Enter, seleciono. Vou clicar neste ponto e jogar para cá. Ok, feito isso, eu vou ter que selecionar esse meu triângulo. Vou rotacionar ele novamente 90 graus aqui para baixo, para ele ficar nessa posição. O objetivo é ele ficar assim, tá? Vou mover ele para essa interseção e vou deletar essa linha aqui de referência. O próximo passo é executar, né, uma espécie de aro usando esta figura aqui como o parâmetro de revolução. Então eu vou dar um sweep, seleciono o meu triângulo, dou Enter, seleciono a minha circunferência e já tenho o meu elemento aqui revolucionado. Vou digitar o comando Move, seleciono ele e bem neste centro aqui, que é a região mais fina, eu vou mover ele para essa região aqui da minha porca sextavada. E vou usar, para facilitar o meu posicionamento, o Snap to Center aqui da barra do Snap. Então, aproximo aqui da região, clico e ele já posiciona.
Então eu vou aqui para a minha vista de topo. E usando o comando mirror, seleciono esse meu elemento de revolução. E vou usar agora o midpoint dessa minha figura de base hexagonal para espelhar ele, usando aqui a referência do eixo Y. E na sequência eu vou mudar aqui o modo de visualização para o 3D Wireframe. E vou subtrair agora. Seleciono aqui tudo. Pressiono o Shift para tirar a seleção dos elementos de revolução. Dou Enter, seleciono apenas o elemento de revolução e dou Enter novamente. E o que é que eu vou ter, gente? O detalhe do abaulamento. Feito isso, eu já posso unir todos esses componentes, ou seja, eu posso pegar esses elementos aqui tridimensionais, esses sólidos, e dar Enter, né? Então, unio, seleciona tudo, Enter. Então, eu já tenho o que eu preciso, tá? Deixa eu ver, aqui tem um pequeno abaulamento, gente. Então, eu vou aqui estipular aqui uma medida de aproximadamente 0,5. Então, venho aqui novamente, entro com o meu Filet, R-Enter, 0,5 e dou Enter. Clico nessa aresta, ou nesta quina, dou Enter novamente. Já tenho o resultado esperado. Agora aqui é que vem a sacada dessa circunferência. Seleciona, vou movimentar aqui um pouquinho mais, 50 unidades. E usando o comando Press Pull, vou selecionar essa região e vou entrar 9 unidades. E dou um ESC. Pronto, gente, já tenho o meu elemento desenhado, tá bom? Qual seria o próximo passo? Eu vou selecionar o meu objeto e vou rotacionar ele 90 graus para ficar aqui no eixo Z e vou movimentar ele lá para a origem. Então seleciono, dou Enter, clico aqui neste centro, digito hashtag ou shift hashtag 0,0,0 e dou Enter. Pronto. E ele foi para onde? Lá para a origem do meu plano do AutoCAD. O que eu vou fazer agora? Eu vou nomear esse meu objeto, transformando ele num bloco. Então, eu vou dar algumas características a ele. Isso vai ser conteúdo para a próxima aula.